Ah, Nessa noite, eu queria refletir com os irmãos a respeito de um assunto. Opa, obrigado. A respeito de um assunto que é lá de 1 Coríntios, capítulo 11, mas nós não vamos tratar o capítulo 11 inteiro de 1 Coríntios. Eu quero começar essa mensagem com uma pergunta para os irmãos, né? Quando alguém chega até nós em uma conversa e pergunta: você é de qual religião? Ou você é o quê? Isso geralmente acontece muito conosco, né? As pessoas chegam, quando elas não veem pelo nosso modo de agir, elas acabam perguntando: você é de qual religião? Para o que você é? E qual que é a nossa resposta? Qual muitas vezes tem sido a nossa resposta para essa pergunta? Às vezes a gente já ouviu pessoas responderem uma dessas 3 ou 4 coisas, né? Eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão, ou alguns um pouco mais sabichões acabam falando eu sou protestante. Mas será que a gente sabe realmente o que é o significado de cada palavra, de cada expressão dessa que nós acabamos falando? Às vezes as pessoas no mundo também não sabem nem o que significa cada uma dessas palavras, né? E vamos começar pelo crente, que eu pesquisei no Google para poder pegar a definição certinha das palavras. E crente, acho que isso aí a gente aprende mais cedo o que é. Crente é aquela pessoa que crê em algo. Vem do verbo grego, credere, que é aquele que crê em algo, que crê, acredita ou tem convicção, aquele que leva excessivamente a sério suas obrigações ou assuntos com demasiado zelo, entusiasmo e posição crítica. O crente, ele pode ser qualquer um. Ele pode ser tanto uma pessoa que se diz agnóstico, como uma pessoa que se diz ateia. Crente não necessariamente precisa ser uma pessoa que confessa Cristo como seu Salvador. Então, crente, ele é todo aquele que acredita naquilo, ele é todo aquele que acredita em algo, né? Ou que tem convicção de alguma coisa. Já o evangélico, o que significa a palavra evangélico? As pessoas perguntam o que é. Eu sou evangélico. Evangélico é aquele que segue a boa notícia. Evangélico deriva do grego euangélio, que significa boa notícia ou boa nova. Eu, que é um prefixo que significa bem ou bom, e angelion, relacionado à mensagem ou anúncio. Então, o evangélico é todo aquele que anuncia a boa nova. E temos o cristão. O que é o cristão? O cristão, ele tem a origem em Cristo. A própria palavra diz, né? Cristão. Ela vem do latim cristianos, que por sua vez deriva do grego christianos, que é composta pelo seguinte: Christus é a tradução grega do termo hebraico Messias, que significa ungido, e ianos é um sufixo comum em grego e latim, que significa pertencente ou seguidor de. Então, sendo assim, cristão significa literalmente seguidor de Cristo ou pertencente a Cristo. E qual que é a relação, né, dessas 3 palavras? Cristão, crente e evangélico. O cristão é um termo mais amplo e fundamental. Refere-se a qualquer pessoa que professa fé em Jesus Cristo como Messias e Filho de Deus dentro do cristianismo. Existem diversas vertentes dentro do cristianismo, né? Existem várias denominações, mas são todos aqueles que confessam a Cristo, professa a fé em Jesus Cristo como Messias e Filho de Deus. O crente, como vimos, é aquele que crê em alguma coisa. É o mais genérico de todos. E o evangélico refere-se especificamente aos cristãos, que seguem a linha doutrinária e histórica da reforma protestante. Eles dão particularidade, né? Nós damos particularidade à ênfase do evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo. E há princípios
como no protestantismo, como está na porta da igreja, sola escritura e sola fide, somente a escritura e somente a fé. Então, tendo isso como base, a gente pode dizer que todo evangélico é um cristão e todo evangélico é um crente, mas nem todo cristão é evangélico e nem todo crente, no sentido amplo da palavra, é um cristão. Eu confesso que minhas aulas de filosofia aqui foram aprofundadas, mas é exatamente isso. Todo aquele que se diz evangélico, logo ele está dizendo que ele é um cristão. Porque se ele anuncia a boa nova da salvação, é boa nova da salvação de quem? De Cristo Jesus. E todo aquele que anuncia a boa nova da salvação e é um seguidor de Cristo, ele tem que crer naquilo que ele anuncia. Do que adianta a pessoa chegar e falar que ela é uma seguidora de Cristo, sendo que ela não crê naquilo? É uma palavra vã, não tem valor nenhum do que eu estou falando. Não vou estar falando com propriedade daquilo. Então, da próxima vez que alguém perguntar para a gente o que nós somos, acho que a gente pode responder assim, que nós somos um crente cristão evangélico protestante. Aí você não tem erro nenhum e você vai, se a pessoa perguntar, aí você consegue explicar para ela a respeito da salvação de Cristo. Mas o que isso tem a ver com 1 Coríntios 11, que nós lemos nessa noite? Né? Tudo isso que eu falei pode parecer um pouco confuso, mas na verdade eu trouxe tudo isso para realmente voltar para a pergunta: o que realmente somos? Se pensamos na palavra, se pensamos nas palavras e chegamos a uma conclusão que somos cristãos, aí vem a pergunta real dessa noite: será que estamos sendo cristãos do modo certo? O que seria ser cristão do modo certo? Paulo, ele diz em 1 Coríntios 11, e é o texto que nós vamos tratar nessa noite, é o versículo 1, que diz exatamente assim: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ou podemos também colocar do seguinte modo: imitem o meu modo de ser cristão. Como acabamos de ver, né? Cristão é todo aquele que segue a Cristo. Então, nessa noite eu queria ver a respeito desse versículo e começar dizendo que 1 Coríntios 11, versículo 1, ele parece um versículo que não faz nenhum sentido dele estar exatamente aqui onde ele está no capítulo 11. Faria mais sentido se ele estivesse lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, aonde Paulo ele vai tratando a respeito, né, vai dando lições a respeito da idolatria de Israel e que precisamos aprender com aquilo que que aconteceu lá no passado, e nós vimos isso num culto à noite, onde o pastor Fábio ele pregou a respeito de 1 Coríntios 10, e 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 2 em diante, Paulo ele está trazendo instruções a respeito do culto público e a respeito da ceia do Senhor. E 1 Coríntios 11, 1, então fica meio perdido nessa entre trazer a memória o Paulo está trazendo a memória dos irmãos ali a respeito do que havia acontecido com o povo de Israel e depois a respeito das instruções do culto público, né? Mas ele trazendo o que aconteceu com Israel, né? E também no capítulo 10, Paulo ele vem e trata a respeito também do assunto, né? Eu chamei de paradoxo de tudo é me permitido, mas nem tudo me convém, né? Do capítulo 10. Então, aonde que se encaixa, né, o versículo 1? Essa não é a primeira vez que nós vemos Paulo tratar e se colocar como sendo exemplo para os outros irmãos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo vai fazer isso também.
em 1 Coríntios 4:16, e em Filipenses 3:17, ele também vai fazer a mesma coisa. Então, 1 Coríntios 4:16, ele vai falar o seguinte: porque suplico-lhes que sejam meus imitadores. E lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 17, ele também vai dizer a mesma coisa. Filipenses 3:17. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Paulo, ao falar essas palavras, se fosse no dia de hoje, com certeza, uma grande maioria iria achar Paulo uma pessoa super arrogante. Já se viu se colocar como sendo o exemplo maior, né, para os outros seguirem? Onde já se viu uma pessoa chegar e falar uma coisa dessa para mim ou para você? Mas eu não vejo desse modo. Eu vejo mais esses versículos como Paulo fazendo um alerta, né? Paulo está levantando um sinal, um alerta, que nós servimos muitas vezes de exemplo, ou que as pessoas muitas vezes acabam nos imitando por dizermos que somos cristãos, ou por dizermos que somos evangélicos. Então, temos que tomar cuidado pelas palavras que nós dizemos. Quando eu me declaro sendo um cristão, eu estou dizendo que eu sou um seguidor de Cristo. E como seguidor de Cristo, eu tenho Cristo Jesus como o meu alvo, como o meu exemplo maior para seguir. Então, Paulo, quando ele fala nesses capítulos, nesses versículos, eu vejo e parei para refletir que isso pode nos servir como um alerta, que muitas vezes somos vistos como exemplos para outras pessoas. Entre o capítulo 10 e o versículo 2 do capítulo 11, Paulo está relembrando que devemos ser cristão como ele é um seguidor de Cristo. Paulo, em sua carta, não sei se os irmãos já pararam para perceber isso, mas Paulo, em suas cartas que ele escreve, às igrejas, ele é sempre cheio de deixar alertas para nós, como o nosso modo de viver, como devemos agir. E quando, muitas vezes, nas mensagens que eu tenho trazido, eu digo aos irmãos que a Bíblia ela é um manual de instrução para a nossa vida, é porque ela realmente é um manual de instrução para a nossa vida. Paulo, ele deixa vários alertas sobre o nosso modo de viver. 1 Coríntios 15, 33 e 34, versículo 33 e 34 de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, Paulo está tratando a respeito da ressurreição de Cristo e a respeito da ressurreição dos mortos. Mas olha o que ele fala no versículo 33 e 34. Não deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Paulo está chamando a atenção ali das pessoas a respeito do costume que elas estão tendo, a respeito com quem elas estão andando, né? Quando a gente é criança, a gente sempre aprende que não devemos andar com más companhias. E Paulo está dizendo exatamente isso aqui, que a má companhia corrompe o bom caráter, ou os bons costumes, né? E logo em seguida, no versículo 34, ele faz um alerta, na minha versão, fala, pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. E tem uma outra versão que ele fala o seguinte, comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar, para fazer com que vocês fiquem envergonhados. Eu digo o seguinte, alguns de vocês não conhecem a Cristo. Caramba, olha o que Paulo está falando para os irmãos ali,
para as pessoas ali. Ele está dizendo mais ou menos assim, presta atenção, toma cuidado com quem você anda, pois esse seu amigo ou seu colega, ele está te afastando, ele está te corrompendo, ele está trazendo a você costumes que não são costumes de Cristo. Como é que você diz que é um seguidor de Cristo e você fica dando trela a essas pessoas? Ele continua falando, para de viver a vida que você está vivendo e bora começar a viver uma vida séria e direita, sem pecar. Você tem que ter o seu alvo, o seu exemplo como Cristo, então pare de pecar. E ele continua ainda, mais um alerta. Vocês aí estão passando vergonha, não conhecem nada de Cristo, não são cristãos, não, muito menos são evangélicos. Vocês não são seguidores de Cristo e muito menos estão proclamando as boas novas de salvação. Então, Paulo, em várias cartas nós vamos ver ele chamando atenção a respeito do nosso modo de viver. E tanto servia para aquela época, como serve para nosso dia hoje. E nós, ao lermos isso, temos que estar com o coração aberto e preparados para receber essas palavras. Porque se nós não estamos abertos para receber essas palavras, nós vamos ler e não vai ter transformação nenhuma em nossa vida. Nós vamos ler e vamos simplesmente ignorá-la. Porque na nossa leitura, muitas vezes nós vamos ler e vamos ver, é só Paulo falando ali aos Coríntios, isso aí não é para mim hoje. Não é, é para nós, é para o nosso modo de ver, para a nossa vida. Paulo, ele não era nenhum tipo de santo. No sentido de ser impecável. Pelo contrário, Paulo, ele perseguiu os cristãos, se converteu, mas mesmo após sua conversão, ele ainda relata que ele lutava contra um espinho na carne dia e noite. Não fala o que é o espinho da carne, não deixa claro o que é. Mas com certeza podemos afirmar que o espinho da carne de Paulo era algo que ele lutava contra dia e noite para não pecar, para não envergonhar o nome de Cristo. Então, Deus transformou a vida de Paulo, né? Mas mesmo assim ele ainda continuou tendo um espinho na carne, algo para ele lutar contra dia e noite. Isso, para as pessoas que ouviam Paulo falar, isso não devia ser usado como desculpa para as pessoas não ouvirem o que Paulo tinha a falar. Pelo contrário, Paulo, ele falava com propriedade porque ele teve a vida dele transformada e queria que outros tivessem a vida transformada por Cristo Jesus, como ele teve. E por isso, ele fala lá no capítulo 1, capítulo 11, do versículo 1, ele fala, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Vejam como eu procuro ser parecido com Cristo. Vocês também têm que procurar ser parecido com Cristo. Isso é o que Paulo está alertando ali e falando. E um pequeno parênteses aqui para Tiago, capítulo 3, versículo 2. Tiago 3, 2, e de quinta-feira nós estamos estudando Tiago. Tiago 3, 2, ele diz assim, é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Tiago, ele está declarando no capítulo 3, algo que todos nós deveríamos saber, mas muitas vezes negligenciamos. Ele está declarando que é verdade que todos nós cometemos erros. Todo mundo comete erro. Ninguém é inerrável. Ninguém é totalmente correto e santo. Todos nós cometemos erros. E isso é uma coisa que muitas vezes nós esquecemos, mas nós devemos ter isso em nossa mente, em nosso coração, que todos cometem erros. Nós não vamos cometer erros quando nós fomos transformados e tivermos corpos transformados e corpos novos na glória. Então, todos nós cometemos erros. E nós devemos buscar sempre a Cristo, que é aquele que não cometeu erro,
não teve pecado nenhum, e buscar ser parecido com ele. Devemos nos atentar no nosso modo de viver, falar e andar, pois as pessoas veem em nós aquilo que nós falamos o que somos. Como eu disse no começo dessa mensagem, se nós falamos que somos cristãos, as pessoas vão querer que nós agimos como cristão. Se eu falo que eu sou pontepretano, as pessoas vão achar que eu sei todo o hino da ponte, sei a escalação da ponte, sei quem jogou no último jogo, sei quando foi o placar, porque eu estou falando que eu sou algo. Eu sou cristão, eu sou o pontepretano. Agora, se eu falo que eu sou cristão, as pessoas elas querem ver em mim um modo de viver igual de um cristão, um modo de falar igual de um cristão, um andar igual de um cristão. Porque as pessoas, elas só esperam a oportunidade de poder falar a respeito mal dos outros por não estar agindo de acordo com aquilo que ela fala que ela é. Então, logo se dissemos que ser cristãos, estamos falando que somos seguidores de Cristo. E se dizemos ser cristão evangélico, então nós logo somos seguidores de Cristo e proclamadores da boa nova da salvação. Ora, se digo que sou seguidor de Cristo e mensageiro da boa nova, logo Cristo tem que ser o meu exemplo maior e por meio do meu viver proclamar o evangelho, que por meio de mim as pessoas possam ver Cristo, que me imitem como eu imito a Cristo. Que o meu andar, o meu falar seja igual o de Cristo. Nosso maior erro como pessoa, e eu digo isso olhando para mim mesmo e para muitas vezes coisas que a gente faz, nosso maior erro é viver, é espelharmos o nosso modo de viver em outra pessoa. Logo, se nós espelhamos nosso modo de viver em alguém, nós vamos cair, vamos errar, vamos decepcionar e tudo mais. Muitas vezes nós queremos usar o outro como justificativa pelos nossos atos. Você pode estar se perguntando, como assim usar os outros como justificativa pelos meus atos? Às vezes olhamos para a vida de um irmão verdadeiramente cristão, às vezes nós olhamos para a vida de uma pessoa que nós achamos que ela não tem erro, que ela não comete nada de errado, que ela é um servo fiel todo domingo, toda quinta-feira, todo sábado, que tem reunião, sempre está na igreja, sempre está ajudando, tem uma família estruturada, os filhos são educados, obedientes, são melhores alunos na escola dominical. Às vezes olhamos para uma pessoa dessa e achamos que ela é um padrão a ser seguido, porque ela tem toda essa uma vida. Então, num belo dia, nós encontramos esse irmão na rua, ele não nos vê, e aí vemos esse irmão paquerando uma outra mulher, que não a sua esposa, ou vemos ele roubando a carteira que alguém esqueceu, ou mentindo, ou xingando. Pronto. A próxima oportunidade que estivermos sendo tentados, vamos usar isso como uma desculpa nossa, interna, no nosso próprio pensamento, e falar, mas o fulano lá, o irmão XPTO, ele fez aquilo lá atrás e ele continua sendo um servo de Deus. Parabéns, você acaba de cair em pecado, porque não foi um cristão. Pelo contrário, você foi um seguidor do irmão XPTO, não um seguidor de Cristo. E aí nós vamos cair em pecado. Todos cometemos erros, todos cometemos falhas. Por isso que nós não devemos colocar os nossos olhos num outro irmão, numa outra pessoa. Pelo contrário, nós devemos colocar nossos olhos em Cristo Jesus. Existem irmãos excelentes, são excelentes pregadores, excelentes estudiosos da palavra de Deus, mas eu não posso colocar a minha vida, o meu modo de viver, do modo de viver que aquele irmão está vivendo. Porque isso aí não faz sentido. Ele é um humano e o corpo dele é carnal, assim como o meu corpo é carnal. Ele vai cair em pecado, assim como eu vou cair em pecado.
Então tem que buscar sempre a Cristo. Quando os nossos olhos não estão em Deus, vamos realmente cair. Hebreus 12, 2 e 3, ele fala que nós devemos ter os nossos olhos voltados a Deus. Ele fala assim, Hebreus 12, versículo 2, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Começo do versículo 2 ele fala: mantenhamos os olhos firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Precisamos manter os nossos olhos em Cristo Jesus. Não manter os nossos olhos numa pessoa, num irmão ou em alguém. E lembra quando eu já falei em algumas mensagens, a primeira pessoa que é impactada pela palavra que nós estamos trazendo é nós mesmos que estamos escrevendo a mensagem. E quando eu escrevi isso, eu me vi muitas vezes fazendo exatamente isso que eu acabei de escrever para os irmãos. Olhando para outra pessoa fazer algo e falando assim, mas ele é crente também, ele está fazendo. Eu vou fazer também. Está errado. Eu tenho que olhar para Cristo Jesus. Ele vai aperfeiçoar, né? Fala aqui, né? Ele é o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Ele vai aperfeiçoar a nossa fé. De quinta-feira, nós estamos vendo Tiago, e na última quinta-feira nós vimos a respeito de Lucas, capítulo 4, e a tentação de Jesus, no verso 13, né? Que o diabo, no verso 13, ele diz o seguinte, né? Que o diabo deixou Jesus até que houvesse outra oportunidade. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 4, porque é interessante essa passagem, ela tem vários pequenas palavras que são ditas que a gente tem que deixar de alerta para as nossas vidas. Lucas, capítulo 4. Então, no versículo 13, ele fala, na minha versão fala assim, quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Vemos um pouco antes, começando pelo versículo 4 até o versículo 13, que o diabo ficou várias e várias vezes tentando Jesus em vários aspectos, e Jesus refutando a Satanás com a própria Escritura. E isso é uma coisa muito interessante que nós temos que ter guardado em nossos corações. Lá no versículo 4, 8 e 9, o que Jesus responde a Satanás? Versículo 4, Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Versículo 8, Jesus respondeu, as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. E o versículo 12 também diz, Jesus respondeu, as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Jesus aqui, ele não está fazendo nada de diferente do que fala lá em Salmos, capítulo 119. Agora eu tenho que lembrar o versículo que eu não marquei. Salmos, capítulo 119, o versículo 91? Não. Que fala que guardei as suas palavras em meu coração para não pecar contra ti. Qual? 11? Obrigado. 119 e 11. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Senhor Jesus, a gente pode falar assim, mas o Senhor Jesus é Deus. Ele tem a palavra dele mesmo guardada no coração. Mas isso é um ensinamento para nós, que nós devemos buscar a palavra de Deus dia e noite, guardar ela nos nossos corações, para não pecar contra
contra o Senhor Jesus, contra Deus. Jesus fez isso lá em Lucas 4. As Escrituras dizem. Ele não diz aqui, porque Davi falou de tal maneira, porque Abraão falou de tal maneira, porque Isaac falou de tal maneira. Não, as Escrituras dizem. Então, nós devemos buscar sempre o nosso direcionamento na palavra de Deus e seguir o exemplo que Jesus deixou ali em Lucas, capítulo 4. Para mim, é quase impossível falar de Lucas, capítulo 4, e não citar também 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. 1 Coríntios 13, 10, que diz assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Ele já mostrou a saída. As escrituras dele, que Ele deixou, é a saída para nós quando formos tentados. Não a vida de um irmão é uma saída. As escrituras de Deus é uma saída. Então, quando digo que a Bíblia ela é um manual de sobrevivência do cristão, é porque ela realmente é. Ela nos aponta sempre para Deus. E é para Ele que devemos imitar. É Ele que nós devemos seguir. E seguir como nosso exemplo maior. Lembra que eu falei lá que Paulo fala em mais 2 oportunidades para sermos imitadores dele? 1 Coríntios 4,16, ele está dizendo para imitarem ele na dedicação e na devoção ao Senhor e no amor ao serviço de Cristo. Para imitarem a ele do mesmo modo que ele procura imitar a Cristo, né? Do mesmo modo que ele procura imitar a Cristo no amor ao serviço em Cristo. E lá em Filipenses ele também fala, ele fala para imitar, mas ele fala um pouquinho a mais ali em Filipenses. Ele fala para seguir o exemplo de outros irmãos, né? Outros que vivem de acordo com o Evangelho, que esses devem também servir de exemplo. Mas sempre o exemplo sempre nós sendo exemplo, buscando o exemplo maior que é Cristo Jesus. Não sei se ficou claro, nós devemos buscar sempre o exemplo maior que é Cristo Jesus. Se as pessoas, no caso recém-convertidos, olham para nós pelo nosso modo de viver, é pelo nosso modo de viver como Cristo Jesus viveu. Muitas vezes nós esquecemos também que seremos julgados por aquilo que falamos. Mateus 12, 37, ele fala isso para nós. Mateus, capítulo 12, versículo 37, ele vai falar o seguinte, 12, 37, por suas palavras vocês serão absolvidos ou por elas serão condenados. Ou seja, se nós falamos que somos e não somos, não vivemos, seremos condenados pela nossa palavra. Então, tudo aquilo que sai da nossa boca tem que ser baseado na palavra de Deus, não em nossos achismos ou em vozes da nossa cabeça, mas tem que ser baseado na palavra de Deus. Então, todo aquele que se diz cristão tem o dever de viver sua vida mais próxima de Deus possível, sabendo que existem pessoas que muitas vezes olham para nós como exemplo de algo, que há um só Deus que observa todas as coisas. Pessoas recém-convertidas, que nós pregamos o Evangelho, elas veem em nós como sendo o exemplo maior para elas. Lá em 1 Coríntios, que a gente leu, que Paulo fala mais uma vez para serem imitadores, Paulo ele diz que, que ele é como se fosse um pai, como se ele fosse um pai para aqueles irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, um pouco antes do versículo 13. Se eu não me... 1 Coríntios 10 não, perdão. 1 Coríntios 4, versículo 15. 1 Coríntios 4, versículo 15, ele diz,
Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhe anunciei. Então, quando nós anunciamos as boas novas para uma pessoa, nós temos uma responsabilidade com aquela pessoa, que é a responsabilidade de ter uma vida íntegra e mais perto possível com uma vida de acordo com o que Cristo fala na sua palavra, porque nós somos como pais espiritual para as pessoas com quem nós levamos a palavra do Evangelho e as pessoas se converteram. Elas veem em nós o exemplo, como um filho vê no pai um exemplo. Então, todo aquele que se diz cristão tem o dever de viver sua vida mais próxima de Deus. Então, eu quero terminar com a mesma pergunta que eu fiz no começo da mensagem, né? Se nós dissermos que somos cristãos, será que estamos sendo cristão de modo certo? Será que nós estamos seguindo a Cristo, o Cristo da Bíblia, das Escrituras? Ou será que a gente está seguindo o Cristo da nossa cabeça, ou muitas vezes de um teólogo da internet, ou muitas vezes de alguém que fala com tanta propriedade? Já perceberam, tiveram amigos que são aquelas pessoas que falam com propriedade a respeito de um assunto que você fala, caramba, esse cara sabe do que ele está falando. Mas na verdade só está falando besteira atrás de besteira. Então nós devemos seguir a Cristo das Escrituras e não a Cristo da internet ou de pessoas que não têm nenhuma intimidade com a palavra de Deus. Se dizemos que somos cristãos, devemos fazer, como Paulo falou ali no versículo 1 do 1 Coríntios 11, né? Ser imitadores de Cristo, como ele era imitador de Cristo também. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, sabemos, Senhor, que não é fácil, Senhor, seguir a caminhada da fé, Senhor, não é simples, não é, como é falado muito, ó Pai, não é uma corrida de 50, 100 metros, ó Pai, é uma maratona que muitas vezes caímos, Senhor, erramos, mas possamos, ó Pai, buscar sempre o nosso alvo, que é Cristo Jesus, ó Pai. Possamos buscar, Senhor, nosso exemplo maior em Cristo Jesus, Senhor. O Senhor nos deixou a Tua palavra, Senhor. O Senhor nos deixou ela, ó Pai, para que possamos, em dúvidas, ó Pai, a respeito de um modo de agir, de um modo de pensar, Senhor, possamos buscar nela, ó Pai. Não tenhamos vergonha, Senhor, de correr, ó Pai, para Ti, Senhor, para a Tua palavra, Senhor, para podermos ser mais próximos, ó Pai, de Ti, Senhor, mais parecidos com o Senhor aqui neste mundo, Senhor. Que possamos sempre, ó Pai, buscar a Tua palavra para poder ser exemplo, Senhor, de seguidores Teus, ó Pai, para outras pessoas, Senhor. Que as pessoas possam ver no nosso modo de falar, viver, Senhor, e andar, possam ver, Senhor, a Tua palavra, Senhor, possam ver a Tua verdade, Senhor. Não a verdade do Pedro, não a verdade do pastor Fábio, não a verdade de qualquer outro irmão, Senhor, mas a Tua verdade, Senhor. Que possamos, ó Pai, sempre, ó Pai, buscar em Ti, ó Pai, na Tua palavra, Senhor, o nosso modo de agir, ó Pai. É que eu oro e peço em nome do Seu Filho Jesus. Amém.